Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos aqui para continuar nossa leitura nas Sagradas Escrituras. Agora a leitura será feita numa Bíblia NVT, nova versão transformadora, ok? Que é uma outra forma de tradução semelhante à NVI, a equivalência chamada equivalência dinâmica, ok? Então vamos agora para a Bíblia NVT comentada. Vamos fazer a leitura do livro de Gênesis, no seu capítulo 8. Gênesis, capítulo 8, na Bíblia NVT. A Bíblia NVT é a editora Mundo Cristão. Editora Mundo Cristão. Bíblia NVT, a página é a 36. Isso, página 36. Gênesis capítulo 8. Vou proceder à leitura do texto, posteriormente dos comentários que estão inseridos aqui na Bíblia NVT comentada, ok? Desde já peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Já são mais de 3.410 pessoas e com a sua ajuda vamos ainda mais longe. Que a bênção de Deus seja sobre você e que essa leitura possa vir enriquecer o seu dia, a sua vida, e vir trazer edificação, ok? Gênesis capítulo 8. As águas do dilúvio baixam. As águas do dilúvio baixam. Capítulo 8, versículo 1 que diz: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos. Deixa eu só verificar aqui uma situação. Perdão. Vamos, na verdade, para Gênesis capítulo 9, ok? Estou verificando aqui no canal que já disponibilizei Gênesis capítulo 8, então passamos para Gênesis capítulo 9, ok? Para não repetir a leitura, e já foi feita na Bíblia de Estudo do Discípulo, tá? Então agora na NVT, passamos para Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9 nos diz: aliança de Deus com todos os seres vivos. A aliança de Deus com todos os seres vivos. Capítulo 9, versículo 1 que nos diz: Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimentos, também lhes dou os animais. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas, perderá a vida. Pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e a seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Bom, agora para a página 38, continuando a leitura no capítulo 9 de Gênesis na Bíblia NVT, Bíblia de Estudo NVT, ok? Capítulo 9 de Gênesis. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens, ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu lembrarei da minha aliança com vocês.
e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas do dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: Este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Os filhos de Noé, maldições e bênçãos. Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. Desses 3 filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia bebeu do vinho que ele próprio havia produzido, ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai, continuando na página 39, vamos lá. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e colocaram sobre os ombros. Em seguida entraram na tenda de costas e olhando para o lado, a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-no com o manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: Maldita seja Canaã, que seja o servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo de seu irmão. Que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem, e Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Final do capítulo 8 de Gênesis, leitura feita aqui na Bíblia NVT comentada. Agora vamos para os comentários que são feitos aqui para esclarecimento do texto, do capítulo 9 de Gênesis. Vamos aqui na página 37, temos alguns comentários já. Aqui, para 9, 1 ao 7, vamos ver aqui o que diz o comentário da Bíblia NVT. Para 9, 1 ao 7, o primeiro discurso de Deus após o dilúvio começa e termina com uma bênção. 9, 1 ao 7, né? O 1 e o 7, na verdade. As relações dos seres humanos e dos animais são novamente definidas com algumas modificações da ordem original da criação. É dado enfoque especial à santidade da vida. Para 9.1, sejam férteis e multipliquem-se. A bênção e a ordem dadas primeiramente a Adão, em 1:28 de Gênesis, são agora renovadas a Noé, o Adão do mundo recém-purificado, que precisava ser repovoado. Para 9, 2 e 3, há duas modificações na ordem original da criação. 1. Antes a humanidade governava sobre os animais, 1:28. Mas agora os animais viveriam com medo e pavor dos seres humanos. Linguagem militar semelhante é encontrada em Êxodo 23, 27 ao 31. E Deuteronômio 11, 25, também o 31, 8. 2. O pavor dos animais se relacionava a uma modificação na dieta humana. Os seres humanos foram agora autorizados a comer da carne dos animais para complementar sua subsistência, que era apenas de cereais, frutas e legumes. 1:29. Para 9.4, uma proibição fundamental é imposta, uma vez que o sangue era identificado com a vida. Era preciso drená-lo de um animal morto antes que a carne pudesse ser comida.
Cita vários textos aqui em Levítico e Deuteronômio. A lei de Moisés proibia comer animais que tivessem morte natural, já que o sangue não tinha sido drenado. Deuteronômio 14, 21. Deus providenciou sangue animal para expiar o pecado humano. Levítico 17, 11 e Hebreus 9, 22. Para 9, 5 ao 6. A violência, incluindo o assassinato, foi um fator importante na concretização do juízo de Deus pelo dilúvio. Cita 4, 8, 6, 11 e 13. Nesse novo começo, Deus afirmou a santidade da vida e estabeleceu um sistema de justiça retributiva para quem tirasse a vida humana. Ver também Salmos 9:12, retribuição, entre aspas aqui, em 6:1 até o 7:24, página 35, um comentário mais específico. A função da lei é restringir a maldade humana e preservar a ordem moral. Na lei de Moisés, essa norma foi desenvolvida. Êxodo 21, 12 ao 14, Levítico 24, 17 ao 22, Números 35, 16 ao 34 e Deuteronômio 17, 6 ao 7, também 19, 5 de Deuteronômio. Para 9, 6, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Para alguns estudiosos, a pena de morte tem uma base teológica. A imagem de Deus concede aos seres humanos condição e autoridade singulares dentro da criação. 1, 26 a 28. Porque o assassinato destrói uma pessoa feita à imagem divina. A pena capital deveria, portanto, ser imposta ao assassino. Ver também Êxodo 21, 23 a 25. Não se deve buscar vingança pessoal. Romanos 12, 17 a 19. Mas a justiça deve ser executada pelas autoridades governamentais estabelecidas por Deus. Romanos 13, 1 ao 7. Ser humano ou homem, o hebraico traz Ha-Adam. 9, 7. Sejam férteis e multipliquem-se, povoem, literalmente, encham, contrastando com os que iriam destruir a vida humana. 9, 5 ao 6. O desejo de Deus é que a vida humana cresça e prospere. Para 9, 8, 17. O segundo discurso de Deus após o dilúvio transmite sua promessa e seu plano para preservar a criação. Para 9, 9 ao 10. Deus prometera essa aliança antes do dilúvio. 6, 18. Seu escopo se estende para além da humanidade, incluindo a terra e todos os animais. Para 9:11, essa promessa não proíbe o juízo mundial, mas restringe o meio pelo qual Deus realizará. Ver 2 de Pedro 3, 4 ao 13, acredito que é aqui menciona que os elementos serão desfeitos pelo fogo. Continuando a leitura dos comentários relacionados ao capítulo 9 de Gênesis, estão agora na página 38, ok? E aí na Bíblia NVT temos alguns outros recursos, por exemplo, esses textos aqui que são breves estudos, tá? Então eles têm alguns estudos aqui que falam melhor acerca daquilo que está relacionado dentro da leitura que acabamos de proceder. Então o estudo que será feito a leitura aqui, o título é A Aliança de Deus com Noé. Vamos lá. Estudo a aliança de Deus com Noé, referente a 9, 1 ao 17. A primeira referência explícita a uma aliança nas Escrituras ocorre depois do dilúvio, 9, 1 ao 17. Aliança, em hebraico berit, significa ligação. Uma aliança é um relacionamento de união baseado em um compromisso que inclui promessas e obrigações. Sejam os relacionamentos de aliança entre indivíduos, por exemplo, 21, 27, sejam entre nações, por exemplo, Josué 9, 5 ao 18, sejam entre Deus e os seres humanos, eles exigem fidelidade
e possibilitam a paz e a harmonia. Aqui Deus toma a iniciativa de assumir mais uma vez um compromisso com os seres humanos e com toda a criação. Apesar da infidelidade humana, veja 6:1-7, quando Deus encarregou Noé de construir a arca para escapar do dilúvio que estava por vir, 6:13-17, também prometeu firmar uma aliança com ele, 6:18. A corrupção e a violência da raça humana haviam provocado a ira de Deus, 6:11-13. Mas ele continuou a se agradar de Noé, 6:8. Por meio dessa aliança, Deus garantiu que manteria um relacionamento com uma família, ainda que outros relacionamentos entre ele e os homens fossem rompidos. A promessa feita por Deus na aliança com Noé veio em conjunto com a ordem para construir uma embarcação, 6:14. Para receber a bênção da aliança, Noé teria de obedecer à ordem de Deus, 6:22-7:5. Quando Noé apresentou uma oferta a Deus depois do dilúvio, 8:20-22, Deus explicou que sua aliança com ele era um pacto universal com a humanidade e com todos os seres vivos, 9:3-10. Deus prometeu nunca mais julgar o mundo mediante um dilúvio. Esse acontecimento nos ajudou a entender Deus no contexto de sua prática de fazer alianças, embora os seres humanos mereçam ser castigados em razão de sua perversidade. Deus não envia a destruição final. A aliança de Deus com Noé não formou um relacionamento íntimo entre Deus e cada ser vivo, mas reajustou a vida moral e ecológica conforme os parâmetros divinos, 9:1-7. E criou a possibilidade de uma aliança futura de maior proximidade, ver 17:1-21. Apesar de serem más, as pessoas podem viver no mundo criado por Deus e dedicar seu tempo aqui na Terra à busca de um relacionamento mais profundo com o Criador. As alianças posteriores de Deus com o seu povo tornaram esse relacionamento disponível para todos, ver Atos 2:22-40 e 3:17-26. Ok, então temos aí o estudo que fala acerca das alianças, a importância, ok, a forma como Deus trata a humanidade e essas mudanças de dispensação, né? Você vê então de forma muito clara essas alterações nas dispensações e a forma como Deus está lidando agora com o ser humano, a partir dessa aliança que estabeleceu desde Noé. Continuando a leitura dos comentários, você tem para 9:12. Na Bíblia, as alianças são frequentemente confirmadas por algum tipo de sinal. Aí cita vários textos. Para 9:13-16, Deus trouxe o juízo cataclísmico por meio da tempestade. Agora, o arco-íris, um fenômeno meteorológico associado à tempestade, seria uma figura da paz para toda a terra. Ver 9:17. O arco-íris e arco vêm do mesmo texto hebraico, como Deus às vezes é retratado como um guerreiro que dispara flechas de juízo, cita vários textos. Alguns pensam que a ilustração em 9:13-17 é a do guerreiro divino pendurando na parede, tá certo? Ou seja, o céu, seu arco de julgamento. 9:18. Cã é o pai de Canaã. Ver também 9:20-27, 10:6-20. O texto enfatiza o ancestral vínculo entre Canaã e Cã, a fim de mostrar que a identidade cananita estava ligada de modo inseparável ao comportamento vergonhoso de Cã. Os habitantes do Egito, de onde Israel escapou da escravidão, bem como de Canaã, para onde Israel se encaminhou, eram descendentes de Cã. Histórias posteriores em Gênesis destacam o ambiente imoral do Egito.
e de Canaã. Ok, cito alguns textos, né, algumas referências. Para 9:20 a 27, a história começa com Noé agindo com integridade e obedecendo ao Senhor. 6:9. Mas termina com ele deitado, bêbado e nu em sua tenda, e em seguida lançando uma maldição sobre Canaã. Mesmo depois do grande dilúvio, a raça humana exibiu algumas das mesmas características pecaminosas que trouxeram o juízo. É dada especial atenção à origem amaldiçoada dos cananeus, a nação corrupta e idólatra que Israel iria desalojar da terra prometida. Para 9:21, vinho, ficou embriagado. O vinho é um presente de Deus. No entanto, a Bíblia é clara em dizer que o consumo excessivo de álcool é um pecado perigoso. 9:22, pai de Canaã. O comportamento de Cã foi vergonhoso. Ele viu seu pai nu e, em vez de cobri-lo e manter o assunto em segredo, roubou-lhe a dignidade ao anunciar o caso a seus irmãos. Um conto do Antigo Oriente Próximo diz que um filho deve vir em auxílio de seu pai quando ele está bêbado. A negligência do dever familiar explica porque Noé elogiou Sem e Jafé, mas amaldiçoou Cã. Continuando aqui para finalizarmos, na página 39, comentário referente a 9:25 diz: a maldição de Noé previu que as ações de Cã seriam moralmente imitadas pelos descendentes de Cã por meio de Canaã, servo mais insignificante, por ter se recusado a ajudar a própria família. Cã foi condenado ao nível mais inferior de servidão. Para 9:26, Noé se refere a Deus como o Senhor que estabelece a aliança com Israel. Sem foi o privilegiado antepassado dos israelitas. Para 9:27, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem, que ele habite nas tendas de Sem. Os descendentes de Jafé viveriam entre os descendentes de Sem e compartilhariam da sua prosperidade. E aqui já passa a ser comentário relacionado ao capítulo 10. Então encerramos aqui a leitura do texto e também a leitura dos comentários bíblicos que ajudam na compreensão desse mesmo texto de Gênesis capítulo 8 aqui na Bíblia NVT, nova versão transformadora. Agradeço por ter permanecido até aqui. Que Deus continue te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal.